Nós vamos começar hoje o curso de aterros e barragens. Esse slide que vocês estão vendo no vídeo, ele é uma breve introdução sobre o que vai ser a disciplina, onde vou falar de diversos tópicos e vou apresentar também algumas questões pertinentes ao assunto de geotecnia e a atuação do engenheiro geotécnico. Estou disponibilizando para vocês os meus contatos, vocês podem ver aí meu celular, no caso de alguma emergência, e meu e-mail institucional, onde vocês podem também fazer alguma solicitação formal, caso vocês queiram fazer e deixar registrado por e-mail. Para quem não me conhece, eu sou formado em Engenharia Civil pela UF no ano de 2006, fiz também Engenharia Ambiental na Federal de São Carlos, mestrado na UFRJ e pós-graduação em Educação à Distância pela UF. Atualmente estou cursando doutorado profissional no INPI, onde atuo como engenheiro civil na área de patentes. Minha atuação profissional, eu lecionei Física para o Estado do Espírito Santo entre o ano de 2002 e 2003, estagiei na Concremate, trabalhei como engenheiro na Projeconsult de 2006 a 2010 e no Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro de 2010 até 2017. Lecionei na Uniswan no curso de graduação de 2013 a 2019 e atualmente trabalho no INPI, como eu já disse, desde 2017 na área de análise de patentes. Quem quiser mais informação, ver publicações, pode acessar o meu currículo Lattes, o link está aí na tela para vocês verem. Então, sobre a estrutura do curso. O curso ele vai ser dividido em dois grandes momentos. Um primeiro momento, a gente vai tratar de aterros sobre solos moles, aonde eu subdividi essa primeira parte em 6 tópicos. Uma introdução que a gente está fazendo hoje, na verdade uma introdução ao curso como um todo. Um segundo momento, a interpretação dos ensaios de adensamento e também cálculo de recalque total. Esse tópico 2 e tópico 3, eles entram meio que como uma revisão de conteúdo de MEC Solos 2, com algumas pitadinhas de assuntos talvez interessantes para vocês. Às vezes tem muito tempo que alguém tenha feito a graduação, pode ser que tenha se esquecido de algum desses assuntos, então a gente está aí para ajudar vocês a se relembrarem. No tópico 3, eu vou fazer o cálculo do recalque no tempo, e aí, no tópico 4, que é um ponto importante para a gente, é o processo de aceleração de recalque, que é uma técnica utilizada, são várias técnicas, na verdade, utilizadas para poder acelerar o recalque e aí você ter uma melhoria do desempenho do seu subsolo a partir dessa aceleração. No tópico 5, a gente vai falar sobre estabilidade de aterro sobre solos moles, a gente vai investigar como é que são os processos de análise e fazer efetivamente os cálculos. E por fim, na parte de estruturas de aterro sobre solo mole, a gente vai falar sobre o monitoramento. Existem várias etapas, vários processos que a gente desenvolve pós-executado o aterro sobre solo mole. Existe uma investigação de como que está evoluindo, aonde que a investigação já técnica preliminar não foi tão bem efetiva, e aí a gente confere tudo isso. Na estrutura de barragens de terra, o nosso segundo momento, vou fazer também uma introdução, agora mais específica, sobre barragens de terra. A gente vai discutir o projeto geométrico das barragens, quais são todas as estruturas que compõem o corpo de uma barragem, como que elas são especificadas. O cálculo do fluxo d'água no corpo da barragem, existe um fluxo d'água constante no corpo das barragens de terra e a gente vai entender como é que ele se procede e quais são as técnicas para poder melhorar isso daí. Cálculo de estabilidade de taludes, a gente vai falar sobre os métodos executivos e também o monitoramento de barragens de terra. Sobre a avaliação,
Serão disponibilizados questionários para cada um dos módulos. Eu acho que só esse primeiro módulo que a gente está introduzindo aqui, que não vai ter um questionário, mas eu vou deixar um espaço aberto onde vocês vão poder discutir sobre a disciplina, o que poderia melhorar, o que vocês estão achando de cada um desses módulos. Tá nesse espaço aí do primeiro módulo. Esses questionários vão valer, a soma de todos eles, das duas grandes etapas, vão somar 30% da avaliação. E a gente vai ter dois projetos, um de aterro sobre solos moles, onde vocês vão calcular todos os elementos que foram lecionados durante o curso, vão fazer o cálculo dele e apresentar, e um de barragem de terra, que a gente vai fazer um dimensionamento específico de uma barragem de terra com múltiplas camadas e tudo mais. O projeto de aterro sobre solo moles, ele vale um pouquinho mais, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso que o projeto de barragem de terra. Mesmo assim, a gente teve uma divisão aí, acredito eu, que muito boa. E aí eu trago para vocês esse pequeno texto do Terzaghi, talvez para uma reflexão sobre o que é ser engenheiro geotécnico, o que é atuar na área de geotecnia. E esse texto reflete muito, fiz questão de deixar a versão original para vocês lerem, e agora eu vou fazer uma tradução, não falo inglês. Infelizmente, os solos são feitos pela natureza e não pelo homem. E os produtos da natureza são sempre complexos. Assim que passamos do aço e do concreto para a terra, a onipotência da teoria deixa de existir. O solo natural nunca é uniforme. Suas propriedades mudam de ponto a ponto, enquanto nossos conhecimentos de suas propriedades é limitado aos poucos pontos em que as amostras foram coletadas. Na mecânica do solo, a precisão dos resultados computados nunca excede a uma estimativa grosseira, e a principal função da teoria consiste em nos ensinar o que e como observar no campo. E aí é interessante essa observação de Terzaghi, porque ele foi um engenheiro, geólogo, brilhante e praticamente o pai da disciplina que a gente está aqui discutindo. E ele sempre valorizou muito a observação de campo, a visualização de quais são os problemas, e entender esses problemas para poder se fixar, conseguir dar uma solução melhor. E a parte da geotecnia, o estudo da geotecnia, talvez seja muito interessante, querendo puxar a sardinha para o meu lado, óbvio, do que a parte de estruturas, porque ela é um pouco mais humana, ela não se prende a simplesmente você realizar cálculos. Você tem que entender, mesmo porque essa avaliação é muito pontual. Você vai fazer uma sondagem, daí a 30 metros outra sondagem, você não sabe se essa propriedade é exatamente igual, e aí entram diversos outros parâmetros, como a geomorfologia, como o uso do solo, como o passado, e isso daí impacta no comportamento do subsolo. E o engenheiro geotécnico, ele meio que se torna centro disso tudo para poder avaliar e dar a sua solução final. E aí, o desenvolvimento de um projeto geotécnico, assim, aqui de uma maneira muito ampla, eu subdividi isso em algumas etapas. Vamos discutir cada uma delas. A primeira etapa seria uma investigação de escritório, aonde a gente vai pesquisar por meio de artigos acadêmicos, teses, dissertações, quais são as características da região. É muito importante fazer essa etapa porque por diversas vezes existem teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso que vão discutir o material do ponto onde você vai fazer o seu projeto. Então não deixa nunca de verificar, ver se existe alguma coisa daquela região, porque às vezes você já tem talvez até uma
compilação de dados bem desenvolvida e bem apresentada, e já até com comentários em cima disso. A ferramenta que eu trouxe aí no exemplo é o Google Scholar, que ele fornece aí tese e dissertações, mas existem também outras plataformas de busca que são tão interessantes. Antes de sair também para campo, para ir para sentir a terra no pé, é interessante também você fazer uma visualização da geomorfologia, da região, até mesmo hoje em dia, por questão de segurança, né, saber para onde você vai, o que você vai fazer. E aí, na atualidade, a gente tem o Google Earth, que é uma ferramenta maravilhosa, você consegue ver até evoluções históricas, porque ele tem várias imagens de satélite registrando períodos históricos, e você consegue ver também a geomorfologia, você consegue inclinar para ver se existe morro, se não existe, como que está a ocupação, e são pontos importantes para você poder definir, por exemplo, aonde vão ser realizadas as sondagens, aonde vai passar o teu projeto e vai impactar isso diretamente. Além disso, eu sugiro também verificar os sites, principalmente sobre o serviço geológico. Você tem aí o site de Geologia do Brasil, CPRM, né, que fala sobre geologia, o IBGE fala sobre topografia e uso do solo. Então, são outras fontes também de você fazer uma pesquisa bibliográfica para poder, antes de sair para o local, você já ter um conhecimento do que é a região. No reconhecimento local, você vai começar a perceber as situações locais, coisas que às vezes no próprio Google Earth você não consegue captar, você vai conseguir visualizar como é que é a região, qual é o tipo de solo que está superficialmente e aonde seria mais fácil, mais simples de você estar realizando os ensaios de campo. É importante a gente sempre conhecer, sempre que possível, ir no local onde a gente vai projetar, porque muitas vezes a gente tem, às vezes, até um sentimento sobre aquele solo, se ele aparenta ter camadas de solos moles, você vê o solo superficial, começa a entender pela cor, pela estrutura, pela textura, que tipo de material que está aflorando. E aí, na investigação de campo, essa é uma etapa muito preciosa, por diversas vezes ela é ignorada atualmente. Na investigação de campo, primeira investigação que é feita, e aí eu puxei na frente uma foto de um log de sondagem a percussão, SPT. O SPT ele é importante porque a partir dele você vai entender a estratigrafia do seu solo. Nunca deixe de executar um SPT ou alguns SPTs para poder definir. É interessante também que você trace um perfil geotécnico, isso daí a gente vou apresentar mais à frente no módulo 2. E, se possível, também fazer ensaios laboratoriais. Determinar a umidade do solo, existe uma correlação muito grande da parte de adensamento com a umidade do solo. Então, o SPT, como ele coleta material, você pode usar esse material da coleta para determinar a umidade. Já especifiquei diversas vezes esse tipo de atuação. Cravação de tubo Shelby para poder tirar amostras indeformadas, realização de ensaio de adensamento, realização de pesocone, de VN-teste, são todos assuntos que são importantes de você definir e tentar, de uma forma econômica, ainda que econômica, obter parâmetros para você poder desenvolver um projeto que seja seguro. É importante a gente sempre trabalhar com segurança. Por fim, puxei aí a Nazaré e esses cálculos, né? E aí o desenvolvimento do projeto é propriamente dito cálculo. A gente tem que calcular tudo, tem que se esmerar e sempre verificar. É importante verificar tudo isso para o final, que seria o monitoramento e a execução. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro a gente executa e depois a gente monitora, apesar de que o monitoramento ele acompanha a execução. Até os subsolos moles você tem que estar constantemente acompanhando como que estão evoluindo esses recalques, porque
A execução ela é a mais complicada, porque é o momento na execução é o momento onde o solo tem suas propriedades de resistência menores. À medida que o adensamento vai ocorrendo, o solo mole ele vai ganhando resistência e aí a gente vai ficando mais seguro. Então, característica do aterro sobre solo mole, o momento mais complicado do projeto é durante a execução, e é onde você tem que ter um monitoramento mais aprofundado para não ocorrer nenhum sinistro. E aí já... Opa, foi demais. No próximo módulo a gente já vai discutir o cálculo do recalque total, como é que a gente vai calcular, como é que a gente interpreta esses ensaios de adensamento e outros assuntos mais. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.